Tem até a minha gravação do OBS aqui, vou começar a gravação do OBS só para aparecer ali o aviso do time. Se aparecer, né? Ah, apareceu. Ok. Pronto, iniciei minha gravação também. Gravação iniciada, presidente. Ok. Nosso backup que foi bastante útil. Ontem eu fechei esse backup. Deu certo, presidente? Deu certo, né? Deu certo, eu já enviei os dois. Ok. Então, colegas, vamos dar início à nossa sessão de julgamento da turma 1201, do CAF, do dia 20 de maio de 2021, no turno da manhã, certo? Olhando aqui para a nossa pauta, nós temos uma sustentação oral e um acompanhamento, né? Dois itens, um com sustentação oral, outro com acompanhamento. E a gente vai dar preferência para isso, né? Eu estou com um aplicativo aberto aqui, vou ter que sair, senão vai ficar dando essas notificações aqui. Só um instante, deixa eu sair. Eu abri o WhatsApp pelo computador e aí quando chegar a mensagem ele fica fazendo os barulhinhos e não quero que grave. Então, colegas, vamos iniciar a nossa sessão de julgamento julgando item 45 da pauta, processo de síntese, indústria e comércio limitado. Você vai ter sustentação oral. Se eu pedir para a Amanda convocar o patrono da empresa, para ingressar na sala de julgamento. Ok, presidente, farei a convocação. Item 45 da pauta. Doutor Sérgio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Item 45 da pauta. Doutor Sérgio, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Opa. Bom dia. Bom dia a todos. Estava resolvendo um problema aqui, desculpe, não. Deixa eu entrar. Deixa eu só colocar aqui na página. Doutor Sérgio, é isso? Exato, bom dia. Bom dia, doutor Sérgio, seja bem-vindo aqui à nossa sala de reunião, né, da turma 1201 do CAF. Nós vamos dar início ao julgamento do item 45 da pauta, processo de patrono, certo? E antes de iniciar o julgamento, ou seja, eu só queria confirmar os seus dados para fins de registro em ata, certo? O seu nome é Sérgio Grama Lima, correto? Correto. Sim, OAB São Paulo 287919. Correto. Schneider Pugliese Advogados. Exatamente. Ok, doutor Sérgio, eu vou passar a palavra inicialmente para o conselheiro Jefferson para fazer o relatório, depois ele passa a palavra para a sustentação oral. Ok? Perfeito. Então, com a palavra, o conselheiro Jefferson para o relatório. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento o patrono, meus colegas. Vou passar o relatório. Trata-se de uma manifestação de inconformidade protocolada contra o despacho decisório. O despacho decisório reconheceu o dado discriminado no PEDCOMP referente à IRPJ, porém não procedeu à homologação integral do débito a ser compensado, pois o referido pagamento já teria sido parcialmente utilizado na quitação do débito do contribuinte,
não restando crédito suficiente para a compensação declarada. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alega a ocorrência de erro de fato. O erro, porém, teria sido sanado pela entrega da DSTF retificadora. Busca juntar provas do erro ocorrido. No mérito, a insurgente aduz que o erro de fato, uma vez comprovado, não poderia onerá-lo, uma vez que os requisitos legais para a compensação estariam atendidos. Não obstante, o acordo da DRJ negou o provimento à pretensão impugnatória em acórdão assim emendado. O teor da ementa, né, retificada após ciência de decisão, que não homologa compensação, não é causa para a sua reforma, pois a comprovação da disponibilidade do crédito é aferida no momento da decisão exarada pela autoridade competente. Tendo o pagamento constante do DARF, ao qual foi atribuído o crédito utilizado no perda de conta, sido vinculado para extinguir débito confessado do STF, e existe saldo remanescente a compensar. E resignado, o recorrente apresenta recurso voluntário para homologar integralmente a compensação e reconhecer o direito creditório. É o relatório, presidente. Obrigado. Então, porque ele tem um delay, eu clico, ele demora um pouquinho para habilitar o microfone. Então, obrigado, Jefferson. Então, com a palavra, doutor Sérgio, o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral. Vamos lá. Muito obrigado, presidente. Novamente, desejo um bom dia a todos os conselheiros. Como bem colocado pelo relator, trata-se de um pedido de pedido de restituição e declaração de compensação de um valor recolhido indevidamente a título de estimativa de contribuição social sobre lucro do período de dezembro de 2003, em que inicialmente foi declarado por equívoco na DCTF do período. Nos autos, comprovamos esse erro de fato, como mencionado pelo relator, acerca da declaração inicial do débito de R$ 109 mil e o respectivo pagamento, o qual foi devidamente sanado com entrega de DCTF retificadora, para constar em verdade a inexistência do débito de estimativa de CSL do período de dezembro, e, por conta disso, da existência do direito creditório. Ao longo dos autos, e principalmente em sede de recurso voluntário, nós demonstramos que a apuração inicial foi retificada e que, em verdade, até novembro de 2003, a recorrente possuiria saldo negativo, mas não valor de estimativa a pagar. Anexamos no processo todas as declarações, inclusive a apuração feita via demonstração de resultado, em que confirma-se essa questão do saldo negativo apurado a partir de novembro de 2003, o que mostra, que comprova que a estimativa de dezembro foi recolhida indevidamente. Além dessa demonstração, reforçamos a retificação da DCTF, a qual foi feita após o despacho decisório, mas levando em consideração o entendimento do parecer normativo 2 de 2015 da COSIT, o qual permite a retificação após despacho decisório para fins de comprovação do direito alegado, nesse sentido, direito creditório. Citamos em sede de memoriais precedentes recentes, inclusive dessa turma, em que reconhecem essa possibilidade de retificação de DCTF após a prolação de despacho decisório, nos termos do parecer normativo 15 de 2015, para fins de justificar a demonstração do direito creditório em razão do recolhimento indevido da estimativa, o que reiteramos, então, o completo provimento do recurso voluntário, com consequente reconhecimento do direito creditório e a homologação da compensação. São essas as minhas considerações, presidente. Agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado também, doutor Sérgio. Esclarecimentos. Passo a palavra, então, ao conselheiro Jefferson para proferir o voto inicial. Obrigado, presidente. Vou passar o voto, então. Recurso voluntário tempestivo e dele toma conhecimento. Recurso voluntário busca afastar o acordo recorrido que negou o provimento da impugnação. Manifestação de inconformidade
não homologou, quer dizer, contra, né, o despacho decisório que não homologou integralmente a compensação pretendida, não obstante ter reconhecido o DARF discriminado no Credicomp. O valor original é de R$ 109.228,30. O despacho decisório emitido, por sua vez, não homologou a Credicomp, a retificadora, pois a autoridade de origem entendeu que o crédito pretendido já havia sido utilizado para a quitação de outros débitos, não restando saldo a compensar. O Credicomp era objeto do litígio, foi retificado a partir de outro originalmente transmitido. Na ocasião, o contribuinte foi informado, mediante intimação, que possibilitava o sistema de controle da RFP ou da DARF com o valor do pagamento indevido ao maior pleiteado na Credicomp original. Por esse motivo, deveria sanar eventuais irregularidades. O envio do Credicomp retificador, em 2006, tinha esse objetivo. A DRJ, confrontando o DSTF de PJs, concluiu, né, nota-se que os valores declarados na primeira DSTF não guardam coerência com a esquerda das três versões da de PJ. O primeiro Credicomp parece ter pleiteado o valor idêntico ao saldo negativo da CSL, apurado de PJ de 2004, identificado em 2004 também. Então, enfim, o acordo recorrido entendeu também que os documentos juntados na manifestação não colaborariam para comprovar o alegado, não juntando documentos comprobatórios que confirmassem o valor relativo à estimativa constante no mês de dezembro na GPJ de 2004. Por outro lado, na manifestação de inconformidade, assim como no recurso voluntário, o recorrente alegou ocorrência de erro de fato, pois no mês de dezembro não havia apurado o valor a pagar de estimativa, conforme se poderia observar em sua GPJ 2004, na ficha 16 relativa àquele mês. Segundo alega o recorrente, o erro ocorreu no preenchimento da DSTF, no qual se informou o valor que veio a ser recolhido indevidamente. Esse erro teria sido sanado pela entrega da DSTF retificadora. Argumenta que, conforme o artigo 2 da Lei 9430 de 96, a pessoa jurídica que optar pelo pagamento de RPJ e CSLL, com base em lucro real, poderá efetuar o pagamento de estimativas mensais, observando o disposto no artigo 35 da Lei 8981 de 95, que determina que a pessoa jurídica pode optar por reduzir ou suspender o tributo devido no mês, desde que demonstre, com base em balancete de suspensão e redução, que o montante do tributo já antecipado aos cofres públicos excede o montante devido no mês com base no lucro real. Em relação ao período de apuração, o recorrente, ao efetuar balancete de suspensão e redução, verificou que os montantes antecipados de CSLL já seriam suficientes para quitar a CSLL, que seria devida no ano calendário 2003. Relevante lembrar que o recorrente juntou parte da GPJ 2004 na página 15 da ficha 16 da GPJ 2004, em que mostra a linha 4 a CSL devida nos meses anteriores de saldo negativo de R$ 458.247,05. Todavia, não é possível confirmar quais das versões das GPJs transmitidas trata-se do trecho mencionado. Além disso, reforça que GPJ por si só, sem laço probatório suficiente, não tem o condão de comprovar a existência de crédito a favor do contribuinte. De qualquer forma, a possibilidade de retificação da DSTF, mesmo após a notificação do contribuinte do despacho decisório, que não homologou a compensação, é viável e encontra recorrente entendimento favorável no âmbito da jurisprudência administrativa, como se pode observar nos acordos mencionados. No mesmo passo, tem entendido haver possibilidade de retificação posterior do Credicomp por erro material, conforme já entendeu o Conselho Superior de Recursos Fiscais. Reproduz também a emenda de acordo, né? No mesmo sentido. Além disso, seguindo a inteligência da emenda mencionada, que eventual reconhecimento de erro de fato no preenchimento do Credicomp é independente da apreciação do direito creditório pela administração pública, sendo admissível sua retificação. Todavia, a retificação da DSTF Credicomp constitui elemento de confissão de dívida é possível, mas depende de comprovação documental para proceder à retificação. Observe-se, porém, que no caso em tela foi a própria Credicomp retificadora que foi objeto da apreciação do despacho decisório. Conforme pode-se observar, a autoridade de origem não identificou em seus registros existência de crédito disponível para compensação a partir das informações prestadas pelo contribuinte por ocasião da Credicomp e das declarações respectivas. No mesmo passo, o reconhecimento do erro material apto a confirmar a retificação posterior do DSTF deve ser munido de documentos comprovados suficientes, especialmente se buscam demonstrar a existência do direito creditório apto a promover o integral reconhecimento do direito creditório pleiteado. A questão central, que transpareceu no acordo recorrido, porém, seria justamente a ausência, segundo entendeu o acordo recorrido,
de lastro probatório a demonstrar a liquidez e certeza do direito creditório. A comprovação documental do erro do STF, nesse aspecto, colaboraria para a verificação dos fatos alegados pelo contribuinte, sem dúvida, o argumento favorável ao reconhecimento integral do direito creditório alegado pelo recorrente. Afinal, o STF, enquanto instrumento de confissão de dívida regularmente declarado, favorece o reconhecimento do direito creditório apto à compensação. No mesmo passo, é relevante destacar que o parecer normativo positivo número 2 de 2018 consolidou a discussão referente à homologação dos créditos decorrentes de saldo negativo e estimativas de RPJ ou CSLL. Observa-se que a questão central, na verdade, portanto, é o lastro probatório robusto necessário para confirmar as alegações do contribuinte. Nem na manifestação de conformidade, nem no recurso voluntário são juntados aos autos documentos probantes fiscais ou contábeis robustos e suficientes para averiguação, se requer sendo possível averiguar o inteiro teor das DSTFs, das DPJs, ou mesmo o comprovante de recolhimento alegado, pois não juntados aos autos. Mas no memorial apareceu, além da parte de DPJ 2004, ficha 16. Porém, note-se que no recurso voluntário foi juntado o balanço patrimonial de 2003, mas não apresenta qualquer outro documento adicional porque possa reforçar os argumentos do contribuinte. Apesar disso, o DARF, já mencionado no valor de R$ 109.228,30, demonstra que houve recolhimento referente à estimativa de novembro de 2003. Assim, a retificadora posterior da DSTF mantém coerência à luz do artigo 35 da Lei 898/95, pois verificando-se que em dezembro o valor mensal devido seria superado pela estimativa total devida até o mês anterior, novembro de 2003, não restaria saldo de CSLL a pagar. Em outras palavras, verificando que os valores recolhidos a título de antecipação da CSLL já superavam o valor devido no ano do calendário de 2003, no mês de dezembro, tem-se que o valor deve ser reconhecido como recolhimento indevido. Ademais, verifica-se que, no que tange o valor a pagar, no montante de R$ 443.694,59, enquanto o percentual da CSLL devido no ano do calendário de 2003, até o mês de novembro de 2003, já havia sido recolhido o valor de R$ 458.247,05 a título de antecipações da CSLL. Logo, não havendo saldo credor a ser recolhido no ano do calendário de 2003, há razões para reconhecer que o recorrente efetivamente recolheu a maior e indevidamente o valor referente à estimativa do ano do calendário de 2003, ou seja, de R$ 109.228,30. Por outro lado, entendo que o contribuinte não contraditou expressamente o acordo recorrido no sentido de demonstrar especificamente a não utilização do valor referente à estimativa de dezembro de 2003 para quitar outros débitos, para quitar outros débitos, conforme foi apontado no despacho decisório. Assim, uma vez reconhecido o crédito, entendo relevante verificar se esse crédito foi realmente aproveitado em outra compensação. Por esse motivo, uma vez reconhecido o crédito em favor do contribuinte, entendo que o melhor caminho para o desfecho da lide será retomar os autos da autoridade de origem para que realize a compensação até o limite do direito creditório líquido e certo do contribuinte. Em conclusão, diante do exposto, conheço o recurso e no mérito do provimento para reconhecer o direito creditório pleiteado, devendo-se retornar os autos para a autoridade de origem para homologar a compensação pretendida até o limite do direito creditório do contribuinte. É como voto, presidente. Ok, obrigado. Jefferson, a palavra fica aberta para os debates. Iniciar, então, os debates. Aqui é um caso que a gente, né, já tem lidado, né, várias vezes com ele, esse tipo de caso, né, e é a DCTF retificada após a ciência do despacho decisório que não homologou a compensação, e é pacífico, né, que é possível apreciar o pleito do contribuinte, considerando essa retificação, mas, para isso, é necessário que exista uma demonstração desse erro. Né? Quando diz, não, eu errei, né, a preenchimento da minha DCTF, né, eu declarei que era o valor devido era X, na verdade, por exemplo, X sobre 2. Certo? Então, houve um erro no preenchimento da DCTF. Então, para a gente avaliar isso, a gente precisa verificar, né, a consistência dessa afirmação, de que houve um erro mesmo. Então, a gente precisa ver
né, digamos, na realidade do contribuinte, quanto era mesmo devido, né, se o valor originalmente declarado ou se o valor retificado. E isso é inevitável para apreciar a liquidez e certeza do direito creditório. Quando a gente... então, assim, eu estou tentando resumir aqui, o Sérgio está chegando agora, né, a primeira reunião dele. Então, não é assim, quando o contribuinte não traz prova nenhuma, normalmente a gente não homologa, já não dá provimento. Quando o contribuinte traz todas as provas, a gente já dá provimento e já reconhece o direito creditório. O mais comum é existirem algumas provas, certo? Mas elas não serem suficientes para fechar o entendimento, certo? E aí a gente nessa situação, a gente tem duas possibilidades. Ou faz uma diligência, certo? Para DRF, chamar o contribuinte, ou juntar documentos de sistema, e voltar para a gente, né, em uma nova sessão, nova reunião, julgar. A outra alternativa é aquela de retornar para a DRF, protar novo despacho decisório, superando a questão anterior, que era digamos, a inconsistência entre a DCTF e a DECOMP, certo? Já que a DCTF foi retificada e há indício que a retificação é legítima, certo? Então, há essas duas possibilidades, a turma tem adotado essa segunda opção de retornar para a DRF, porque a gente entende que o trabalho na DRF acaba sendo parecido, porque a DRF vai ter que fazer diligência mesmo, ou vai ter que protar novo despacho decisório, então, de qualquer forma, há um esforço do DRF. Mas, na segunda opção, é melhor, porque, primeiro, se a DRF disser, não, está tudo ok com o direito creditório, certo? Já fica resolvido lá, porque ela vai proferir novo despacho decisório, não vai ter manifestação de conformidade, já resolve. Não volta mais para o CAF. Isso é uma vantagem em relação à diligência. E segundo, se a DRF diz assim, não concordo, assim, não tem direito creditório, o contribuinte tem a oportunidade de questionar isso, né, no novo rito processual a partir da DRJ. Por outro lado, se houver uma diligência e retornar para o CAF, né, ele vai perder uma instância, né, que é na DRJ, de uma matéria que não foi apreciada, que é o mérito mesmo. Então, assim, o quadro é isso. No processo especificamente, e aí eu peço a ajuda dos colegas, eu não estou vendo essas provas, né, da DCTF, né, então passo a bola de volta aí para a turma. Por isso que eu fiquei mais quietinha, porque eu fui abrir o processo, né, Neilson? Esse é o ponto, exatamente o que eu estou olhando. Efigênio, é difícil assim de primeira mão, porque a priori, né, Neilson, a relatora é sedutora, né? Na medida que realmente assumiria a DCTF retificadora e assim a DRJ, né, a decisão da DRJ, como não olhou essa retificação, né, a gente poderia, sim, ver a DRF apreciando a partir da DCTF retificadora e analisando a origem do direito creditório. Mas tem que ter forte indício. Eu fui olhar, inclusive, para ver se não dava para homologar diretamente, né, porque se as provas estão todas aqui, a gente poderia fazê-lo. Mas... E aqui, Gisele, acontece aquilo que a DRJ fala, olha, está faltando prova, o que é muito comum, né? Ela fala, ó, tem que ter prova, porque às vezes a DRJ não menciona, certo? Às vezes ela não fala nada. Eu contribuí para mas como é que eu iria apresentar se a DRJ não me falou que estava faltando essa prova? Né? Ela é expressa, né? É que ela é expressa, não tem documentação, não tem prova. E aí, cabe ao contribuinte, no recurso voluntário, suprir essa falha. Né? Porque a DRJ ela foi categórica em dizer, ok, você me apresentou a retificadora, mas cadê o lastro para a retificação? E aí ela abre as confissões dos débitos em DCTF, 1 a 1, e faz o cotejo com a DPJ, tá, Nilson? Estou tentando, assim, reportar o que acontece.
ou não guardam coerência com quaisquer. Então, aí vem, nota-se que os valores declarados na primeira DCTF não guardam coerência, parece ter Ok. Então, isso ali, quando você dá uma olhada aí, o Sérgio, o Wilson e o Fred e o Jefferson pediram a palavra, certo? Como o Jefferson é o relator, vou dar prioridade para ele, pode ser que ele esclareça alguma coisa em relação a essa questão. Então, é Jefferson, depois o Sérgio, depois o Wilson, tá? Obrigado, presidente. Bom, de fato, eu realmente concordo com os colegas que realmente assim a apresentação probatória, seja em nível de manifestabilidade, seja em nível de recurso voluntário, ela é bastante escassa mesmo. Assim. Eu confesso que eu tive bastante dificuldade de racionalizar essa fundamentação favorável ao contribuinte, porque mesmo em relação às declarações, são apenas apresentados trechos, né? Você não tem as declarações completas. Então, assim, o que eu posso atestar pela minha leitura do processo é que houve uma grande economia probatória por parte do contribuinte. Eu acredito que poderia ser mais robusto mesmo. Assim. E aí o meu entendimento foi de dar uma chance para o contribuinte, mas realmente, assim, observando a manifestação e o recurso voluntário, posso verificar que realmente o laço probatório ele é bastante escasso, por assim dizer. Ok. Obrigado, Jefferson. Sérgio e depois o Wilson. Não, eu fico até feliz em ouvir as tuas palavras, Nilson, o raciocínio apresentado, como é o raciocínio da turma, porque a primeira coisa que me chamou a atenção, logo no início, em algum momento tem que se provar que existe um indébito, né, pela retificação da DCTF original, né? Então, assim, eu acho que faz todo sentido isso que você falou. Eu só fico aqui raciocinando como é que se resolve situações que, a partir de um determinado período, eu não lembro qual, e sobre valores acima de 500 mil, retificações de DCTF caem em malha DCTF nas unidades de origem. Ou seja, o contribuinte retifica uma DCTF com valores acima de 500 mil, obrigatoriamente cai num setor que vai fazer a análise, numa equipe que vai fazer a análise de malha DCTF. Né? E eu fico imaginando se num processo desses a gente resolve, pelas provas apresentadas, entender que o contribuinte tem direito creditório, mas lá na origem está sendo apreciada a malha DCTF e ela ser negada por algum motivo, e que isso vai ensejar um PAF também, né? Enseja uma manifestação de conformidade quanto àquela DCTF não aceita a retificação, né? Uma manifestação de conformidade. Então, eu queria saber o seguinte, nesses casos de valores mais elevados e a depender do momento em que o contribuinte apresentou essa DCTF, se isso é considerado também pela turma, porque nesse caso eu acho que convém voltar, né? Para a DCTF, embora vocês saibam aqui, eu tenho todas as provas que eu sou contra o processo voltar ao órgão de origem, mas eu acho que vai surgir mais problemas se ele não voltar, né? Então, assim, eu não sei se já passou pela turma situações desse tipo, porque aí eu acho que não convém analisar o direito creditório, convém voltar, né? Porque tem uma malha DCTF na unidade de origem. Você me permite uma parte, só para esclarecer essa questão, em termos assim, de número, é muito difícil a gente homologar direito. Por exemplo, quando é saldo negativo, é dificílimo, porque o saldo negativo é um procedimento relativamente complexo, com muitas variáveis. É muito difícil a gente aqui avaliar. Então, saldo negativo em regra vai quase sempre volta. Né? É mais comum a gente já julgar e já dar o direito creditório quando é pagamento indevido e está bem provado, entende? Quando a gente tem, tipo assim, quando está bem convincente, ou seja, eu nem sabia dessa malha, desse limite aí, eu nem sabia. Eu vou procurar depois colocar. Em consideração, mas normalmente a gente só reconhece aqui o direito creditório quando certamente a malha também reconheceria, quando já está tudo bem demonstrado, inclusive na contabilidade do contribuinte, dependendo do que seja em extratos, certo? Existe um certo rigor, assim,
pelo menos em regra, em geral. Só para fechar, obrigado pela parte, só para fechar essa complementação. Aqui também é só questão de colaborar, né? Para a gente entender como é que funciona todo o procedimento, né? Ok. Então está escrito o Wilson, depois o Jefferson, depois a Gisele. Ok. Quanto à malha DCTF, o Sérgio, eu acho que eu também não tenho a precisa data, né? Mas eu lembro que na época, quando a gente começou a fazer a implementação dessa malha DCTF, a gente colocou uma parametrização. Dependia da unidade, porque caía muito em malha, né? A retificação que acontecia dependia de determinado valor, do percentual em relação a alguma coisa lá. Então, tinha alguns parâmetros para poder cair em malha isso, né? A DCTF. E realmente, de fato, era um problema, porque o que acontecia é que quando ficava retida a DCTF em malha, né, isso aí não era processado na PDComp, quando fazia o batimento da PDComp. E aí acontecia de ficar só lá em malha para ser analisada, e a DEComp não era analisada, realmente um problema danado isso aí, né? Bom, voltando aqui ao processo, presidente, assim, com devido a vênia ao relator, eu entendo assim, que acho que não foi muito claro aqui que houve realmente uma justificativa para essa retificação, né? Eu acho que até era difícil para a DRJ, no caso, estar falando pontualmente qual que era o problema, né, e qual que seriam os demonstrativos que teriam que ser apresentados. Mas o fato é que a contribuinte, se vocês verificarem no voto condutor do acórdão, ela fez várias retificadoras de DCTF, várias retificadoras de DIPJ. E não havia, né, assim, ele fez um balanço de suspensão em dezembro. Para poder fazer um recolhimento de um DARF em dezembro, se você faz por balanço de suspensão e redução, você já tem um valor lá, né? E para estar justificando o que aconteceu de erro quando ela fez essa apuração, tem que ser alguma coisa muito específica, né? Mostrar. E o que é documento de contabilidade que ele apresentou, que foi o balanço patrimonial, assim, não dá para poder estar identificando onde aconteceu esse erro. Eu até entendo que, talvez, se a gente está devolvendo para a unidade, né, fazendo um provimento parcial para devolver para a unidade, porque ele pelo menos apresentou alguma coisa, né? Mas, e aí a própria unidade ela vai ter que estar fazendo uma intimação para que a contribuinte justifique com mais clareza onde aconteceu esse erro, né? Aqui, pelos documentos que estão aqui, não dá para poder chegar a uma conclusão que houve o erro e o que aconteceu desse erro. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, Wilson. Então, vamos aqui pela ordem, estão escritos. Nessa ordem, Jefferson, Gisele, Efigênio, o Sérgio e Deus. Então, a palavra agora, então, para, novamente, o Jefferson. Presidente, eu acho que eu esqueci de baixar a mão aqui, que é só ouvi-los mesmo. Tá certo. Gisele, então. Eu estou vendo aqui, presidente, de fato, o Wilson tem razão. Você tem uma série de retificações, a DPJ, o contribuinte, ele bate, olha, a autoridade fiscal e julgadora não estão olhando para as DPJs, mas a gente tem inconsistência nas próprias DPJs. E aí, eu estava vendo a apuração que ele alega que ele tem um valor de 4 milhões, né, de resultado total, e que se teoricamente aplicasse a alíquota da SES, ele teria esse 443, e que esse recolhimento relativo a dezembro teria sido indevido a maior. Para tanto, o único documento que ele junta é a demonstração de resultado de exercício. Essa demonstração de resultado de exercício, ele realmente somatiza esses 4.929.000 para demonstrar qual teria sido o valor cuja alíquota CS foi aplicada. Mas ele não... Então, assim, para mim, há um certo indício de que esse valor pode ter sido indevido ou maior. Há um indício, para mim, através da demonstração de resultado de exercício. De fato, o contribuinte teria que ter trazido o histórico de DIPJs, das retificações, feito um cotejamento muito mais adequado, deveria ter trazido o livro, o LALUR, não tenho a menor dúvida, deveria ter segregado para demonstrar a composição.
Então, assim, no fundo, a gente tem que avaliar o valor probante desse demonstrativo de resultado de exercício, se isso convence frente à última da IPJ retificadora, aparentemente sim, está coerente com as alegações dele no tocante à apuração e por potencial alíquota de CS, cujo resultado de dezembro teria sido realmente a maior. Agora, isso realmente demandaria maior verificação probatória para a gente ter a certeza do direito creditório. Para mim, esse demonstrativo, dada a confusão do próprio contribuinte, ele teria, sim, um indício de prova para retornar à autoridade de origem. Agora, aí vai ser muito pessoal de cada um do valor probante atrelado a esse demonstrativo de resultado do exercício, tá? É isso que eu estou vendo. Os valores batem com as alegações, batem com a última retificação da TPJ e poderiam compor esse valor pago indevido maior relativo à estimativa de dezembro. Poderiam, não há uma certeza. Então, assim, a minha colocação é por que o contribuinte não juntou o livro de apuração, não juntou razão, não deu uma abertura maior. Isso ele poderia, eu não tenho a menor dúvida, e aqui deveria ter sido o momento para fazê-lo. Tanto é que a DRJ provocou o contribuinte desse. Agora, falar que não tem nenhum indício, assim, há uma certa confusão por parte do contribuinte, mas há também um indício. Então, para mim, seria esse indício suficiente, jamais para homologar aqui de plano, mas daria algum lastro para mandar para a DRF, tá? Então, é assim que eu estou enxergando nesse primeiro momento, salvo se alguém me convencer do contrário. Mas seria basicamente isso. Obrigado, Gisele. Efigênio e depois o Fred. Bom, aliás, vamos lá. Desculpa, depois o Neilson, depois o Fred. Mas eu passo para o Fred. Efigênio. Na linha que foi colocada anteriormente, se a gente analisa, olha, Gisele, essa prova que foi colocada nos autos, eu até me curvaria essa prova, esse indício, se fosse naqueles casos que a DRJ ela não adentra e ela fala de forma genérica. O que a DRJ fez? A DRJ ela analisou no detalhe todas as incongruências. Ela foi milimétrica. Olha, você fez várias retificadoras, você retificou da CPF, Perdecomp, e os valores que você está me apresentando, não por alto, ela cita os valores, eles não guardam correlação nenhuma com o que você está dizendo. Entendeu? Então, aliás, isso que você está dizendo, eu não consigo visualizar isso. Não tem prova. Eu estou indeferindo o seu pleito porque você não está me provando isso. E ela não fala de forma genérica, ela aponta os itens. E aí, sabendo disso, o contribuinte, ora, o que ele me coloca nos autos? Ele me coloca uma DRE sintética, vamos colocar, não é nem ela aberta, uma DRE sintética e um balanço patrimonial. E nós sabemos que balanço patrimonial para esse tipo de situação, ele não é a prova que vai demonstrar essa veracidade. Tampouco a DRE naquele valor fechado, porque ali a gente não sabe o que pode ter chegado naqueles valores. Né? Então, eu sou muito de devolver para a origem quando o contribuinte ela apresenta, tem até em votos meus, indícios de prova que você soma. Mas nesse caso aqui, a DRJ ela mostrou para ele todos os detalhes, todos os pontos. Olha, a discussão está aqui. Nenhum dos pontos que foram levantados para a DRJ foram colacionados aos autos. E aqui, dentro daquilo, lembrando o nosso amigo Fred, nós não estamos falando de uma prova draconiana, não, Fred. E aqui é uma prova, a meu ver, aqui é uma prova que era simplesmente qual a dificuldade em abrir o razão, né, e colacionar essas contas. Por que eu fico preocupado com isso? Porque vai chegar diante, num determinado momento, quando a DRJ não fala nada, e nós temos situações nesse sentido, e que aí, Gisele, esse ponto que você levantou, o contribuinte vem e me apresenta esse pequeno lastro probatório, e a gente fala, não, eu não vou aceitar. Mas peraí, a DRJ não me falou nada. Ou então ele trouxe, além da DRJ não ter dito nada, como ele não sabia que era aquele ponto, ele trouxe isso, que é um indício. E aqui é o contrário. Entendeu? Então, mais ou menos na linha do que a gente vem seguindo. Eu vejo aqui que o contribuinte
ele não se desincumbiu do ônus, né, de fazer com que nós dessemos na meu ver, né, provimento parcial para devolver para a origem. Porque aqui, da forma que está aqui, é para começar tudo. Tá? Então, e aqui só esclarecendo um ponto do Sérgio, que eu acho que o Nilton citou, Sérgio, que às vezes quando devolve para a origem, e ela vai analisar e prolatar um novo despacho decisório, que pode ver que quando ela analisa, olha, isso aqui com isso daqui não tem crédito. E aí abre-se novamente. Entendeu? Então, eram essas considerações, presidente. Tá. Obrigado, Efigênio. Eu vou passar a palavra para o Fred, depois eu falo. Aí depois o Sérgio. Obrigado, presidente. Bom dia a todos mais uma vez. Bom dia ao patrono que se faz aqui presente. É com alguma dor que eu vou manifestar isso que vou manifestar agora, tá? Na primeira oportunidade, na minha primeira sessão de julgamento nessa turma, a gente teve um caso muito parecido com este, em que havia elementos, indícios, né, vamos dizer assim, de prova, e ao final de um processo administrativo tributário, é onde nós estamos na esfera já do CARF, nós temos que validar ou invalidar algo que era possível ao contribuinte produzir, foi dada a oportunidade de ser produzido, foi indicado qual seria este caminho procedimental, foi dada a oportunidade máxima da busca da verdade material. Não se diga aqui que a DRJ não seguiu isso, porque ela seguiu, ela disse como isso poderia ter sido instrumentalizado, e há um instituto que a gente tem que colocar em discussão, é o tal do passo atrás. A gente tem que dar um passo atrás para saber se nós estamos passando por cima do Instituto da Preclusão. O Instituto da Preclusão ele faz parte do processo administrativo. E resta-nos saber, precluir o direito do contribuinte de estar buscando chegar ao final do procedimento, viabilizar o retorno desse procedimento a reinício. E aí, utilizando aqui as palavras do Sérgio, conselheiro Sérgio, tão complexo devolver para a DRF, para reapreciar um elemento de prova, que existe uma fumaça, mas que, a meu ver, para essa finalidade, não é suficiente. A fumaça do bom direito, que está sendo colocada aqui, controvertida aqui, como mera fumaça, penso eu que ela não desconstitui um processo administrativo que já está na fase final, em fase de recurso voluntário, para admitir o retorno disso a uma instância originária, desfazendo 12 anos de trabalho, porque o processo é de 2009, para que nós reiniciemos baseado em um indício, eu reconheço, conselheiro Gigel, que há um indício, de fato há um mero indício, mas penso eu que para levarmos a tomar uma providência dessa, a gente tem que dizer, olha, eu admito a preclusão e entendo que o contribuinte não precluiu esse direito porque ele validou com provas suficientes que tragam, se não a certeza absoluta, mas a condição de indicar que aquelas provas são suficientes para justificar um novo despacho da DRF, que entendo ser cabível nos casos em que a materialidade está demonstrada. Penso eu que o Instituto da Preclusão deva ser refletido sobre esse contexto. Eu estou contextualizando para dizer que eu não acho que eu não acredito que os elementos controvertidos de prova neste processo sejam suficientes para o retorno. Não acho que sejam, a despeito de entender que há indícios, mas eu não acho que para devolver, para refazer o processo todo, indícios sejam suficientes. A não ser que o somatório de vários indícios me deem um elemento de prova. Então, essa somatória de indícios me parece meio pouca, é uma condição pouca de indícios que não me movem a devolver o processo à primeira instância com todas as vênias aqui do voto do conselheiro relator, e dizendo, e reiterando de onde comecei, para terminar, eu sinto alguma dor em negar isso, porque eu vejo um indício, mas a gente não pode passar por cima do Instituto da Preclusão simplesmente por um mero indício que justifique desconstituir um processo como um todo para um novo despacho decisório, para a juntada de uma... reiniciar, desconstituir tudo que foi feito até agora, eu não acho razoável. É o que penso, presidente. Obrigado. Obrigado, Fred. Eu tinha escrito, aí depois Sérgio e depois Gisele.
eu posso dizer que a questão aqui é valorar as provas que foram juntadas aos autos. Que provas são essas? Uma demonstração, resultado do exercício e um balanço patrimonial. Para valorar essas provas, eu tenho que valorar em relação àquilo, assim, ao que ela pretende provar. O que ela pretende provar? É assim que tem que falar, na minha opinião. Então, assim, do que a gente está falando? A gente está falando, né, de alegado pagamento indevido a maior de estimativa de contribuição social. Estimativa que foi apurada a partir de um balancete de suspensão e redução. E o contribuinte diz, olha, eu errei ao fazer meu balancete de suspensão e redução, então o valor é menor. Certo? Bom, que tipo de prova, certo, eu devo ter para avaliar se o contribuinte errou ao confeccionar o seu balancete de suspensão e redução? Bom, no mínimo, a gente tem que ter um balancete de suspensão e redução. O retificado, pelo menos. Né? E todas as provas digamos, todos os documentos que embasaram esse balancete de suspensão e redução. É isso. Isso não existe. Né? Digamos assim, uma demonstração do resultado do exercício não chega nem perto disso. Né? E o balancete patrimonial, muito menos. Principalmente porque o demonstração do resultado do exercício está, como a Fichene falou, ele está analítico. Então, assim, eu né, estou concordando aí com o conselheiro Fred, que a gente, nesse caso, como falou aqui, Gênio, também, nessa consideração que o Eugênio fez, é importante, que a DRF chamou o contribuinte para essa responsabilidade, e quando ele compareceu o processo, assim, não correspondeu. Então, por exemplo, se um dia ele juntar uma nota fiscal de alguma coisa, a gente vai aceitar porque juntou um documento. Não, acho que o documento tem que ser competente, o mínimo, certo, para embasar, para fundamentar o pleito. Né? E, no caso, eu entendo que realmente não entende. Estou indo por essa linha, mas vamos ouvir aí, nós temos escrito para o Sérgio e depois a Gisele. Não, eu ponderando aqui a fala do Fred, eu acho que, para mim, do conselheiro Fred, fecha muito o raciocínio, né? A DRJ, e considerando o que o conselheiro Efigênio falou no início, né? Que a DRJ enfrentou, né, todos os pontos, né, de uma forma bem específica, e oportuniza em provas que eu também considero simples a apresentação pelo contribuinte dessas provas agora em grau de recurso, provas essas que também não vejo que foram apresentadas e que deveriam até ser um pouco além, quer dizer, não dizendo que se não fossem seriam desconsideradas, assim, além do balancete, também dizer o seguinte, olha, eu apurei a maior devido a esse fato, olha, teve essa adição indevida, daí surgiu esse valor a maior, que veio depois para essa redução, né? Aí esse dever de zelo, esse ônus argumentativo a mais, afinal de contas, estamos também em última instância, né? Então, essa atenção, acho que esse cuidado deveria ter sido tido. Poderia caber, sim, à DRJ o papel de devolução à DRF, né, para apreciação desses mínimos, mas no grau que nós estamos, e considerando a fala do conselheiro Fred, faz todo sentido, né? De considerar preclusa a possibilidade de nova apreciação, de novas provas, né, em sede de uma nova elaboração de um despacho decisório, onde vai haver uma nova intimação, ou seja, isso atenta gravemente contra o princípio da eficiência também, né? Assim, nós temos que ser céleres no processo, né? Embora nós tenhamos aí o princípio da verdade material, mas ele não pode ser, digamos assim, tão amplo a permitir-se inaugurar-se um novo processo, uma nova apresentação de provas sobre o mesmo fato que já está sendo discutido, né? Então, eu tendo nessa linha do conselheiro Fred, baseado também nas palavras do conselheiro Efigênio e do conselheiro Nilson. Ok,
Obrigado. Seja com a palavra a Gisele. Eu vou pedir para quem quiser ainda comentar, se inscrever na palavra da Gisele, depois vamos julgamento. Acho que está bem clara a situação. Aí, Sérgio podia baixar a mãozinha. Perfeito. Eu só tenho uma observação. A gente tem que tomar muito cuidado com o Instituto da Preclusão, né? Eu acho que o CAF já vem flexibilizando bastante a apresentação de provas nessa fase, uma vez que elas estejam concatenadas. Nós mesmos, como turma, já tendemos, quando há indícios significativos, mandar para a DRF, então isso não é uma novidade, e eu tenho muito medo dessa questão de colocar a preclusão, e assim, eu tenho muitas ressalvas com relação a isso, mas que os senhores já conhecem, inclusive. Mas eu realmente tenho um ponto que, para mim, é o que mais me incomoda, eu acho que o Efigênio colocou de forma muito pontual. A DRJ, ela cuida de mês a mês, mostrando a apuração e a desconexão com a DPJ, e realmente ela reporta todas as retificações e a confusão do contribuinte. Concordo, Neudson, na linha da outra fala que eu tive, que a demonstração de resultado, ela só me mostra o consolidado, eu aplico pura e simplesmente percentual da CSLL, eu não tenho a menor dúvida quanto a insuficiência dessa prova, tanto é que eu jamais homologaria e não entraria nem no mérito disso para tal fim. Não há dúvida que ele deveria ter apresentado o balancete de suspensão e redução, não há dúvida que ele deveria ter trazido razão, não há dúvida nenhuma da ineficiência probatória nesse caso. O que realmente não ajuda o contribuinte, ou melhor, a DRJ, leia-se, foi extremamente eficiente, em provocar a apresentação desses documentos. Então, há uma manifestação formal da DRJ, eu fui ler, fui olhar nesse ínterim como a DRJ se manifestou, item a item, inclusive, na apuração, e o contribuinte só traz o balanço patrimonial, que também não me resolve, e eu fui cotejar os valores de tributos constantes do balanço, tá, Neudson? Também ele não resolve, mas ele pode trazer algum indício, e tentei cotejar com resmas da DPJ, né? Porque no processo a gente não tem nem a cópia integral dessa, seja da DPJ, seja da DCTF. Então, realmente não bate. A única coisa que bate é o consolidado. Então, nesse sentido, como o contribuinte foi expressamente informado do que ele deveria apresentar pela DRJ, e também considerando que ele foi 1 a 1 na apuração, tentando mostrar poxa, contribuinte, eu não estou evidenciando o seu erro, eu não estou evidenciando o seu pagamento indevido ao maior. E o contribuinte se limita nesse sentido, e aí também fica muito cômodo para o contribuinte, eu fui ler a peça também detalhadamente, simplesmente falar, olha, aplica aí o percentual da CSLL, você vai chegar no pagamento indevido ao maior. Poxa, então abre. Quem não deve, então não teme. Então abre toda a questão e não me traz consolidado. Isso me incomodou um pouco frente à alegação da DRJ, tá? Então, eu só quis colocar isso porque eu acho importante, aí a alegação realmente perdeu muita força, ao meu ver, tá? Então, é por isso, não por preclusão, não por nada, eu acho que a gente tem que olhar o todo e buscar a verdade material, eu sei que não em último grau, mas é um valor que eu perquiro aqui no processo administrativo, até porque nós somos os grandes guardiões da apreciação técnica da prova, né? O judiciário não faz, feliz ou infelizmente, mas não tem a expertise técnica que todos aqui têm. Então, eu sou muito, assim, acolhedora da prova, digamos assim, por princípio. E acho que o Neto, o Vigênio, todos nós aqui somos. Então, é isso, gente. Está aí minha manifestação. Ok. Ok, obrigado, Gisele. Então, está inscrito o Adelino, depois a gente volta, tá? Adelino. Não é muito rápido, só para encerrar, que no memorial, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, no memorial ele fez um trabalho que deveria ter sido feito e apresentado no recurso voluntário, que é justamente isso, ele pega, demonstra o cálculo, quanto que ele teria de contribuição social devida, porque isso aí é uma questão meramente contábil. Eu chamo o teu contador e falo, cara, demonstra isso aqui, monta uma planilha, anexa ao balancete e vida que segue. No memorial, ele faz um trabalho até que é interessante, né? E que deveria ter sido anexado ao recurso voluntário. Eu entendo que se ele tivesse feito isso, ele teria logrado êxito
melhor do que através até porque aqui no memorial também não anexa, pelo menos que eu visse aqui, ele não anexa nada, ele usa o que está dentro do processo, tá? Balanço e balancete, e faz a demonstração aqui. Eu acho que ele deveria ter feito isso no processo, que é o correto para mim. Né? Só isso, presidente. Ok, obrigado, Adelino. Vamos colocar em votação agora, certo, Efigênia? Sim, perdão, o Jefferson, o relator, queria falar? Colegas, tendo em vista as ponderações de todos, eu estou disposto a me curvar diante do colegiado e modificar meu voto para negar provimento. Ok, obrigado, Jefferson. Então, colegas, houve um ajuste aqui na proposta do voto do relator, no nosso voto inicial. Então, o voto do relator no sentido de negar provimento aos voluntários, acho que o fundamento é tudo aquilo que a gente debateu aqui, né, Jefferson? Então, com esse ajuste, vamos colocar em votação, Efigênia. Presidente, então, devido ao ajuste do voto do relator, eu acompanho para negar provimento. Gisele? Dado o ajuste, eu vou acompanhar para negar provimento, presidente. Wilson? Também voto com o relator para negar provimento, presidente. Sérgio? Também voto com o relator. Fred? Com o relator. Adelino? Vou com o relator também. Eu também voto com o relator. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 45 da pauta ficou da seguinte forma: negar provimento a recurso voluntário por unanimidade. Deixa eu ver. Então, eu agradeço a presença do Sérgio Grande, seus esclarecimentos, e vamos ver aí. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, presidente. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Desejo a todos os conselheiros um bom dia. Obrigado. O senhor também. Bom dia. O senhor também. Ok, colegas, então vamos prosseguir no julgamento, item 46 da pauta. Nós também temos uma participação do patrono, mas apenas como acompanhamento, ok? Então, eu vou pedir à Amanda para convocar o patrono, viu, Amanda? Convocar o patrono do item 46 da pauta da empresa Brookfield Brasil. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Vamos aguardar. Gisele, enquanto o patrono não entra, eu acredito que se a gente escrevesse, se os conselheiros do CAF escrevessem 10 livros daquele por ano, a gente não esgotaria o assunto da prova. Nunca. Do quesito prova, porque... A ideia sempre foi uma provocação, né? Na verdade, Sobra foi uma grande provocação para mostrar no que o CARF é realmente o grande órgão. Ok. Então, doutor Pedro, é isso? Bom dia. Bom dia, doutor Pedro. Seja bem-vindo aqui à nossa sala de reunião aqui da turma 201 do CAF. Doutor Pedro, nós vamos julgar agora o item 46 da pauta. Isso. Agora, antes, eu gostaria de confirmar seus dados para fins de registro na ata. Seu nome é Pedro Monteiro Bonfim Belo, é isso? Perfeito. OAB, Distrito Federal 63362. Perfeito. Ótimo. Bichara Advogados. Ok, então, o processo vai ser relatado por mim, então eu vou fazer o relatório, em seguida eu vou te passar a palavra. Aliás, é só acompanhamento, não é isso, doutor? Isso, doutor presidente. Então, eu vou fazer o relatório, se não tiver nenhum questionamento de fato,
passo logo por voto, ok? Deixa eu abrir aqui, que eu não o arquivo. Qual é o item? Item 46. Ok. Brookfield. Está abrindo aqui para mim. Ok, vamos começar. O processo trata de pedido de restituição formalizado em abril de 2007, tendo como origem imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira, sobre prestação de serviços e sobre operações de swap nos exercícios 2002, 3, 4 e 5. Então, são 3 origens, né, de fonte. Os direitos creditórios requeridos foram admitidos como sendo oriundos de saldo negativo de RPJ dos anos 2, 3, 4 e 5, e estão sendo, assim, utilizados em 25 decompras, apresentadas posteriormente, quitando débitos próprios do contribuinte, a quais foram formalizados no presente processo, e em mais 8 processos que estão apensados a isso. Então, colegas, aqui é um pedido de restituição antigo, inicialmente foi feito pedido de restituição daquele formulário, não tinha um formalismo muito grande, era um tanto aberto, e lá no pedido de restituição foram apontados os direitos creditórios de fonte, certo? Quando a DRE foi analisada, disse assim, bom, não é direito creditório de fonte, porque o contribuinte é beneficiário dessa fonte, então, na verdade, é saldo negativo, certo? Então, passou a ser apreciado como saldo negativo dos anos correspondentes, certo? E, posteriormente, o contribuinte apresentou vários decomptos, 25 decomptos, certo? Com base nesses direitos creditórios. Então, na verdade, a gente está apreciando aqui vários direitos creditórios, né, que estão quitando muitos outros débitos aí do contribuinte, né? Poderia muito bem ser dividido em pelo menos 4 processos, né? No caso, 4 em 1. Mas todos os processos foram unificados no presente processo. Okay? A análise das compensações foi realizada por meio de informação fiscal, de folha 720, que levou ao despacho decisório de folha 728, pelo qual foram conhecidos os seguintes direitos creditórios. Então, foi reconhecido, em parte, os direitos creditórios em cada um dos anos, 2, 3, 4 e 5, certo? Totalizando 514 mil. Os direitos de crédito não foram totalmente reconhecidos por falta de comprovação da efetividade de algumas retenções na fonte que compuseram os saldos negativos. Com isso, foram homologadas apenas 20 decompos. Uma decompra foi homologada parcialmente e outras 4 tiveram sua homologação rejeitada, conforme a seguinte tabela. Então, das 25 decompras, certo? 20 foram homologadas, já não são mais objeto do processo. 4 foram homologadas e uma homologada parcial. Então, não objeto do processo, na verdade, são apenas 5 decompras. Estão salientadas aí na tabela, são as últimas. Contra essa decisão, o interessado apresentou manifestação de conformidade, folha 825, a qual propugna pela legitimidade da integralidade dos seus direitos de crédito, junto a documentos com finalidade de comprovar as retenções apontadas, ainda que não tenham constado nas DIFs de quem as realizou. Então, aí a questão, praticamente o fundamento da DRF é, olha, não tem DIF para esses fundos, então eu não vou reconhecer. A manifestação de conformidade do interessado foi considerada parcialmente procedente do julgamento que se seguiu, quando foram reconhecidas as retenções feitas pela empresa Rio Verde Energia S.A., mas não foram reconhecidas as retenções que teriam sido feitas pela empresa Rio Verdinho Energia S.A. Então, assim, os fondos que não foram reconhecidos, né, pela DRF têm origem em 2 empresas, certo? Essa Rio Verde e a Rio Verdinho.
Com os elementos trazidos à manifestação de conformidade, a DRJ disse, tudo bem, você reconhece as fontes, né, da Rio Verde, que teriam origem em pagamentos da Rio Verde, mas não reconheço as fontes que teriam origem em pagamentos da Rio Verdinho. O contribuinte tomou ciência dessa decisão de forma espontânea, ao requerer cópia integral do presente processo, conforme o seguinte termo. Então, às vezes, na intimação, o contribuinte foi lá, pediu cópia do processo, e ao receber o processo, ele declarou formalmente que estava ciente da decisão da DRJ. Em seguida, o contribuinte apresentou o recurso voluntário de folhas 1, 2, 4 e 5, no meio do qual propugna pela reforma da decisão atacada, trazendo os argumentos assim sintetizados. Então, o contribuinte faz 3 afirmações. A decisão recorrida deixou de apreciar o conjunto das provas apresentadas junto à manifestação de conformidade, causando a sua nulidade. A decisão recorrida entrou em contradição consigo mesma, na medida em que teria afirmado a possibilidade de se admitir outras provas da retenção do imposto na fonte, além dos comprovantes de rendimento, ao passo que não aceitou os dados apresentados pelo recorrente. E as provas apresentadas na sua manifestação de inconformidade são suficientes para demonstrar a legitimidade do seu direito político. Então, os argumentos de defesa por recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue. Se não houver nenhuma dúvida, né, com o relatório, eu seguir para o voto inicial. Bom, eu entendo que o contribuinte, né, entregou o seu recurso voluntário dentro do prazo regimental, por isso eu não tomar conhecimento. Recorrente opõe a decisão de primeira instância, com os argumentos a seguir apresentados e apreciados. Então, o primeiro argumento do contribuinte diz respeito à nulidade que residiria no fato da ausência de apreciação de provas da DRJ. O recorrente afirma que a decisão recorrida deixou de apreciar o conjunto das provas apresentadas junto à manifestação de conformidade, pelo que esta deveria ser declarada nula, conforme o seguinte a ser, e aqui eu transcrevo parte do recurso voluntário. Eu vou ter que ler, certo, as duas partes, porque é o próprio fundamento, não é só a discussão, o próprio fundamento está aqui. O que o contribuinte afirma? E aqui eu vou ler a transcrição. É evidente, tratando que quaisquer óbitos oriundos de meras formalidades de origem acessórias não podem conduzir à desconsideração da existência de um procedimento tão relevante que busca principalmente o interesse do próprio fisco, sob pena de se ferir os princípios da verdade real, da formalidade moderada, e não se pode esquecer o enriquecimento ilícito decorrente do pagamento de valores notoriamente indevidos. Se o acordo assim observasse também quanto à parte não homologada, ou seja, se a mesma houvesse realizado simples cotejo entre a totalidade dos documentos acima mencionados, concluiria com facilidade que todos os créditos eram passíveis de homologação, e não apenas parte dele, conforme se denota do trecho do acordo, onde é mencionado que, entre aspas, com relação às retenções supostamente efetuadas pela empresa Rio Verdinho, Energia S.A., não consta do feito o comprovante de retenção que inviabiliza o reconhecimento de tal crédito. E aí eu digo, faz necessário reproduzir o trecho do acordo recorrido, né, que é o disso. De acordo com o artigo 4º da INSRF 119, o documento hábil para comprovar o fonte a ser deduzido ou compensado pela beneficiária dos rendimentos, ou a ela restituída, é o comprovante anual de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte de pessoa jurídica. E aí, mais uma palavra que não é importante, passo para o seguinte. Há que se esclarecer ao contribuinte que o DARF não é documento hábil para comprovar a retenção de imposto de renda na fonte, posto que não indica quem seria o beneficiário. Outro documento que poderia fazer tal comprovação seria a DIF, na qual a interessada consta como beneficiária. No caso em comento, isso já foi considerado no parecer e no despacho decisório. Portanto, somente será considerado como comprovação de retenção de imposto de renda na fonte, comprovante anual de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora. É o que diz. Essas considerações da decisão recorrida, aqui é o meu foco, tá? Deixam claro que a autoridade julgadora não se limitou aos comprovantes de rendimentos para a comprovação da retenção arguida. Está expressamente dito que seria aceita a declaração da retenção em DIF. E está dito e fundamentado o motivo pelo qual os DARF não seriam aceitos como prova. Vale destacar que a autoridade ACOL não aceitou os DARF como prova em razão destes não apontarem o beneficiário da retenção, ou seja, por uma questão material e não por uma questão formal. Trata-se da atividade intrínseca do julgamento de mérito, que é a valoração das provas. Assim, afasta a alegação de omissão da autoridade julgadora recorrida em analisar a totalidade dos documentos, entre aspas, juntados pelo interessado por evidente contrariedade com os fatos. Estoura estranho. Desculpei pelo barulho. Então, vamos à próxima alegação no recurso voluntário, diz respeito à prova das retenções não. O recorrente inicia essa quadra apontando a alegada contradição da decisão recorrida, na medida em que teria afirmado a possibilidade de se admitir outras provas da retenção do autor, além dos comprovantes de rendimento, ao passo que não aceitou os dados apresentados como prova. Entendo que a contradição apontada não existe, uma vez que a autoridade julgadora apreciou os dados apresentados, conforme já apontado no item 1 desse voto, quando ficou claro que tais documentos não foram rejeitados por uma questão formal, mas por uma questão material, ou seja, o fato de não apontarem o beneficiário da retenção, de forma que eles não seriam suficientes para provar que existiam retenções em benefício do interessado. Em seguida, o recorrente reafirma a legitimidade de seu direito creditório, conforme as provas já juntadas na sua manifestação. As provas que militam em favor do contribuinte são os comprovantes de rendimento fornecidos pela fonte pagadora, as DIFs apresentadas pelas fontes pagadoras e os DARF de fonte pagos pelas fontes pagadoras. Então, são essas as provas apresentadas pelo contribuinte. Verifico que foram admitidas no cômputo dos saldos negativos em tela todas as retenções constantes em DIF e todas as retenções constantes em comprovante de rendimento. As únicas alegadas retenções não admitidas foram aquelas atribuídas à empresa Rio Verde Energia S.A., as quais não constam em DIF ou em algum comprovante de rendimento. O recorrente afirma que apresentou os dados correspondentes a essas retenções e que eles seriam suficientes para demonstrar o seu direito. Entendo que os efeitos dos dados tomados na forma em que foram apresentados, ou seja, desacompanhados de outras evidências, demonstra apenas que a empresa Rio Verdinho Energia S.A. recolheu fonte, mas não comprovam que o recorrente é o beneficiário dessa retenção. Os dados apresentados pelo recorrente podem estar relacionados com outros pagamentos realizados pela empresa e que em nada se relacionam com o recorrente. Este não apresentou qualquer evidência para afastar essa possibilidade real e iminente, na medida em que a empresa não emitiu comprovante de rendimentos, nem declarou em DIF as retenções reclamadas. Não é demais lembrar que o direito creditório passivo de restituição, compensação, é aquele líquido e certo, nos termos do artigo 170 do CTN. Também não é demais lembrar que a prova da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado cabe ao contribuinte, que realiza a compensação, pois é este que está reclamando o direito perante a Fazenda Nacional. Na espécie, entendo que o recorrente não demonstrou que é beneficiário de retenções de fonte realizadas pela empresa Rio Verdinho Energia S.A. Concluindo, por todo exposto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Eu voto, passo a palavra aos colegas, deixo aberta a palavra para os debates. Senhor presidente, me permite só um esclarecimento de fato? Pois não. De forma alguma colocando, né, as posições jurídicas em xeque, mas só um esclarecimento. No acórdão da RJ, se reconhece que seria verossímil, tá? Porque os rendimentos constam da DRPJ da empresa
que sofreu, né, essa não homologação. Pelo menos verossímil seria, né? Ou seja, ainda que se diga não existe a DIRF, mas mostrados os DARFs, eles reconhecem na DRJ que o total de rendimentos bate com o que eu, contribuinte, entreguei nas minhas declarações. Então, só esse esclarecimento. Ok, obrigado. Então, fica aberto aí para os debates. Nenhuma... Presidente, esse é aquela situação... Opa, o Wilson levantou a mão. Pode ir, Wilson. Wilson, depois é FG. Tá mudo, Wilson. Perdão. Esse DARF que foi apresentado é da Rio Verdinho, né? Isso. Então, mas ela está apresentando um DARF que a Rio Verdinho recolheu e isso. Ela não faz nenhuma relação desse DARF com os rendimentos que ela recebeu. É isso, né? Quer dizer, ela apresentou sempre... Ah, tá. Ok. Está esclarecido. O presidente, a minha colocação ela é muito singela, no seguinte sentido, mas depois da súmula CAF, que o único meio de prova não é somente a DIRF, né? Poderia ter outros elementos probatórios que não... O comprovante, você diz, né? Exato, que não seja só o comprovante, né? Contábil, uma série, né? Agora, e quando a gente fala outros documentos, essa prova ela tem que ter uma correlação. Um DARF que não me indica como beneficiário, isso essa prova não se presta para provar o que está sendo exigido, né? Então, a gente cai novamente na questão do lastro probatório, né? Então, eu entendo nessa linha aí que realmente o contribuinte novamente não se desucumbiu do ônus, né, de provar o que ele está pleiteando. São essas considerações, presidente. Obrigado, Virgínio. Gisele. Virgínio, você fez as minhas colocações, porque na hora que você vê os dados, até a alegação ela é muito coerente, vamos dizer assim, num primeiro momento. Mas na hora que você pega os dados, você não consegue correlacionar com o contribuinte propriamente para ter a segurança de que essa prova é eficiente para fim de corroborar a alegação que ela traz. Então, isso realmente acaba por inviabilizar, né? Então, eu acho que a própria DRJ, que é o ponto que a gente sempre bate, ela foi extremamente clara e coerente nas colocações e na forma, né, com que as inconsistências estavam agredindo para fins de não propriamente permitir a homologação. Então, eu acho que realmente a gente entra numa seara, por isso que inicialmente eu não me manifestei, eu fui tentar dar uma olhadinha nas provas, né, Nilson? Então, eu acho que é bem por aí. Então, fica complicado e delicado o conjunto probatório em face das alegações, ainda que eles guardem algum nível de coerência com as alegações. Eu não tenho nenhuma assim, dúvida que guardam, mas qual a relação propriamente quando a gente olha para a perspectiva da contribuinte do pleito em si, né, de quem é a parte legítima que pleiteou versus aquilo que está sendo mostrado como recolhido, como meio de prova. Então, isso realmente gera um desconforto grande. Ok, colegas, eu pedi a palavra, eu só gostaria de fazer uma consideração sobre o que o patrono salientou, acho importante a gente apreciar. Assim, eu entendo, né, eu discordo da DRJ em relação a essa questão. Eu acho que não há verossimilhança, se há evidência só o DARF, eu não posso correlacionar, e não há como correlacionar o DARF com a DIPJ, eu não posso dizer que existe na DIPJ algo correspondente àquele DARF. Entende? Assim, eu pessoalmente não consigo fazer essa correlação. Talvez o julgador lá da DRJ, o relator da DRJ tenha assim uma capacidade, né, de ver, mas eu não consigo ver verossimilhança, entende? O fato por quê? Porque eu não consigo ver na DIPJ esse DARF, né? E o fato da DRJ ter afirmado a verossimilhança, digamos, é uma sinalização para o contribuinte dizer assim, me prove
opa, o caminho é esse, tá certo? Eu não posso te dar agora, né? Mas é possível, se você for por esse caminho, porque tem uma verossimilhança. E no recurso voluntário não veio nenhuma evidência no sentido de confirmar a verossimilhança, e a gente tem que julgar como, a gente pode julgar conforme verossimilhanças, ou pelo menos em geral, não, dependendo da situação, não é o caso aqui, até que eu entendo que não tem verossimilhança, certo? Então, assim, é pena que não tenha havido no recurso voluntário, certo, digamos assim, o desenvolvimento, né, desse ponto do julgamento de primeira instância, no sentido de confirmar a verossimilhança apontada aí na decisão. E as coisas que eu queria salientar, o Wilson pediu a palavra. Sim. Depois a gente volta, né? Só acho que fica muito claro, presidente, veja o seguinte, ele está apresentando um DARF recolhido, né, um DARF supostamente de fonte recolhido por uma terceira parte, né, teoricamente seria para quem essa empresa prestou serviço, o interessado prestou serviço, né, e seria uma prova de que recolheu o fonte em relação ao serviço prestado pelo interessado, pelo recorrente. Só que, veja, até parece estranho. Se ele conseguiu o DARF junto àquela empresa, por que aquela empresa não emitiu a DIRF, o comprovante de rendimentos? Que é o que a gente exige para poder estar fazendo o reconhecimento da retenção. É muito estranho, né, que ela não tenha feito isso, exatamente. Né? Acho que até contraditório. Posso esclarecer, senhor presidente? A interessada tem, de fato, esse estranhamento também. Ela não conseguiu obter da PJ que deveria ter feito a DIRF, mas ela conseguiu, pelo menos, os DARFs, porque, senhor presidente, aí colocando no seu ponto, todas as operações do ano, de todo exercício, são estas que estão aqui. Boa parte reconhecidas e algumas não. Mas, ou seja, não há outras. Todas do ano da Rio Verdinho estão aqui nesse processo. Só por isso que, matematicamente, a recorrente entendeu que teria feito pelo menos uma prova de um indício, né, sólido, né? Mas, óbvio, você compreende perfeitamente a posição aqui em debate e nada mais a acrescentar nesse ponto. Obrigado. Ok, obrigado. Colocar em votação, né? E até mesmo o registro contábil, né? Até mesmo o contábil. Porque nós já falamos aqui, às vezes o contribuinte não tem, mas na contabilidade dele está lá, registrado. Né? Então, é que na maioria das vezes salva, né, Efigênio? Muitas vezes não é que a gente quer a DIRF, no matter what, né? Esse é o ponto. Eu acho que isso também tem que estar claro para o contribuinte. Extrato bancário. Isso. Né, dos recebimentos. Foi nessa linha contratos. Por aí que a gente falou, olha, não é só a DIRF, porque às vezes ele não vai ser penalizado porque a outra parte não fez a DIRF. A outra parte não fez, mas ele sofreu a retenção, sofreu então. Né? Acho que está bem maduro. Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. O relator. Adelino. Com o relator. Ok, colegas. Então, o resultado do julgamento do item 46 da pauta ficou da seguinte forma: negar provimento a recurso voluntário por unanimidade. Então, eu agradeço aqui ao doutor Pedro, a sua presença, pelos esclarecimentos. Né? Até a próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Ótimo dia a todos. Tá, obrigado. Obrigado. Ok, colegas. Então, vamos dar seguimento, né, aos nossos julgamentos, já que a gente já venceu todos os processos que tinham acompanhamento e sustentação oral, vamos voltar para a ordem original da pauta. Certo? 43. É isso? Porque a gente está no dia 20, né? Amanhã. Os que ficaram atrasados, a gente vê. A gente vê quando tiver tempo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Qual foi o processo que foi pautado no mês passado e que não foi pautado esse e que veio para esse mês que a gente não conseguiu? O café da Gisele. Anotado, Jefferson. Não, é do Efigênio. É o item 69, presidente. Lá no final, É para a tarde, não é isso? É para a tarde, é isso? À tarde. Então, quando for à tarde, eu vou querer jogar primeiro ele para não correr o risco de... Acho até melhor, presidente, porque ele é um daqueles que pode gerar mais discussões.
mais extenso. No início da tarde, você me lembrar, se eu me esquecer. Perfeito. Eu ia até fazer esse pedido, presidente, ainda bem que o senhor ia fazer esse pedido. Valeu. Ok. Então, colegas, vamos julgar o item 43 da pauta, processo da empresa USJ Administração e Participações S.A. O processo vai ser relatado pelo conselheiro Wilson. Tem a palavra. 43. 43, USJ Administração. Presidente. Diga. É nesse processo que eu estou impedindo? Deixa ele ver. Deixa eu ver. Agora eu não me lembro, Adelino. Deixa eu dar uma olhada. Eu tinha anotado, presidente, acho que sim, é o 43 e 44 que o Adelino mandou no grupo, né, Adelino? Não, só um. É só um? Não, porque depois ele fez uma retificação. Deixa eu dar uma olhada aqui no e-mail. Então não sei. Você mandou por e-mail, não foi, Adelino? Foi. Deixa eu só confirmar. É porque eu não anotei na pauta anotada, e aí... É que você tinha dito que talvez fosse retirado. Isso, é a minha intenção. Da mesma maneira, né, para preservar a qualidade. E a minha intenção é essa, tá certo? Exatamente. O SJ. É esse, né? Os dois são da USJ. Os dois são. Isso. Então, colegas... Eu não tinha visto que também era. Desculpa. Certo. Não, eu também peço desculpa, porque era para ter apontado já desde o início, né? Obrigado, Adelino, por lembrar. Esses dois processos, o SJ, o Adelino, ele está impedido de participar do julgamento, certo? Então, como, né, a praxe seria convocar um conselheiro suplente para substituir, mas nessa reunião a gente não tem essa disponibilidade. Então, apesar da gente poder julgar o processo, porque há quórum, certo? Eu prefiro retirar de pauta para que ele seja votado no mês seguinte, para preservar a paridade do processo. Da mesma maneira que a gente fez, né, com o processo de ontem. Tá? Então, presidente. Presidente. Oi, diga, Adriano. Acontece ontem. É o 43 e 44, então? Isso. Correto. Ontem, eu recebi aqui uma mensagem onde eles estavam convocando alguém para substituir em uma das turmas. E não conseguiram ninguém. Tá? Todos os suplentes estão sendo usados. Mesmo que você tentasse, acho que não conseguiria, não. Exato. É exatamente por isso que eu estou retirando de pauta, Adelino, porque realmente não seria possível substituí-lo. Não tem ninguém nessa reunião, porque não tem mais. Certo? Então, eu vou retirar de pauta, né, na prerrogativa do presidente, eu vou retirar de pauta para que esse processo retorne na próxima reunião e a gente espera, né, ter a paridade preservada. Obrigado, Adelino, por lembrar. O 45 a gente já jogou, então o próximo, o 46 também a gente já jogou. O 47 foi retirado de pauta por pedido das partes. Então, colegas, vamos julgar o item 48 da pauta, processo da empresa Banco Itaú S.A., que vai ser relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. 47. Perdão, 48. 48, por exemplo. O 47, que é da mesma empresa, mas foi retirado. Foi retirado de pauta. Ok. Bom, item 48, obrigado, presidente. Item 48 da pauta, Itaú Unibanco S.A. Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 1626-360 da DRJ São Paulo, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não homologou compensação declarada. O tribunal formalizou a DECOMP final 2590, utilizando-se de crédito relativo a pagamento indevido ou maior de fonte do PA 20 de 3 de 2008 no valor de R$ 92.426, recolhido em DARF na data de 26, no valor total de R$ 5.388. A compensação não foi homologada, conforme consta no despacho decisório,
porque o DARF informado na DECOMP foi integralmente alocado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação. Quanto ao despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que a DCTF original, na qual informaram o débito de fonte, fora preenchida com erro, mas que encaminhou a DCTF retificadora em 14 de 10 de 2009, corrigindo o valor do débito. Aduz que o crédito de pagamento anual é legítimo de acordo com a informação, prestada na DCTF retificadora. Tem um barulho. Está tendo um barulho, vocês estão ouvindo? Agora parou. Aduz que o crédito de pagamento maior é legítimo de acordo com a informação prestada na DCTF retificadora e não poderia ser constatada por argumentos de ordem formal, eis que teria operacionalizado a compensação de acordo com as normas de regência da matéria. A 8ª turma da DRJ de São Paulo entendeu que em tese haveria um crédito a favor do contribuinte, uma vez que o contribuinte entregou a DCTF retificadora, na qual uma parte do DARF foi utilizada para a quitação do débito, contudo que a comprovação do direito do crédito dependeria da auditoria dos valores informados. Apesar da DRJ reconhecer a possibilidade de existência do crédito alegado, por se tratar de fonte pretensamente retida e recolhida indevidamente ou a maior que devido, o contribuinte não teria comprovado que teria assumido o ônus do encargo ou que estaria expressamente autorizado a receber o suposto indébito pelo terceiro que sofreu a retenção, de acordo com o disposto no artigo 8º da Instrução Normativa FD 900. O contribuinte tomou ciência do acordo em 27 de 9 de 2010. E resignado, a recorrente apresentou recurso voluntário em 27 de 10 de 2010, onde alegou que o crédito pleiteado no valor de R$ 94.182 corresponde ao fonte retido por equívoco de seu cliente isento Caixa RS Agência de Fomento, esse CNPJ que consta aí. Tal valor corresponderia ao fonte sobre valor resgatado de R$ 5.160.000 em 17 de 3 de 2008, com a aplicação da alíquota de 17,5%. Aduz que, por se tratar de pessoa jurídica isenta, o valor de R$ 5.160.000 foi integralmente resgatado, sem retenção do imposto sobre a renda, conforme relatório emitido pela CETIP, Câmara de Custódia e Liquidação. Alega que, por equívoco do seu sistema interno, ao registrar a operação, lançou o montante de R$ 92.426 a título de fonte, que foi quitado por meio dos seus próprios recursos, assumindo dessa forma a titularidade do crédito pleiteado, uma vez que nada foi retido do seu cliente Caixa RS Agência de Fomento. Acrescenta que o próprio fisco poderia comprovar, por meio dos seus sistemas internos, se a fonte pagadora assumiu ou não o encargo. Requereu a sustentação oral do patrono e, ao final, requeriu o provimento do recurso com homologação da compensação. Esse é o relatório, presidente. Passo ao voto. Tá. O recurso voluntário atende os requisitos formais de admissibilidade e, assim, dele toma conhecimento. Há que se esclarecer, aqui eu estou só colocando um esclarecimento, tendo em vista que o fonte, em geral, é julgado pela terceira sessão. Né? Então, só uma observação. Há que se esclarecer inicialmente que a portaria CAR 146, de setembro de 2018, estendeu temporariamente a primeira sessão de julgamento competência para julgamento das matérias estabelecidas no artigo 3º, inciso 2 do RICARF, quando o requerente do direito creditório for pessoa jurídica, que é exatamente o caso dos presentes autos. Aí eu faço uma justificativa em relação ao pedido de sustentação oral e pedido para encaminhar correspondência ao patrono, que eu peço venha para estar pulando, presidente. Continuando, então, no início da página 4, o recorrente encaminhou a DECOMP, final 2590, no qual informou como crédito o pagamento indevido ao maior de fonte do PA 20 de 3 de 2006, no valor de R$ 92.426, que teria sido recolhido em DARF na data de 26 de 3 de 2006, no valor de R$ 5.388. Ao fazer o batimento eletrônico do DARF, informado como origem do crédito na DECOMP, e a DCTF, no qual o recorrente confessara o débito, a autoridade administrativa constatou que o recolhimento havia sido integralmente alocado ao débito, não restando crédito disponível para compensação. O recorrente apresentou manifestação de inconformidade, onde afirma que encaminhou o DCTF retificador em 14 de 10 de 2009, pela qual se poderia confirmar a legitimidade do pagamento ao maior de fonte e que teria operacionalizado a compensação de acordo com as normas de regência da matéria. A 8ª turma
por sua vez, entendeu que, de acordo com a DCTR retificadora, o contribuinte teria direito ao indébito pleiteado, mas que a confirmação dependeria de auditoria dos valores informados. No entendimento da DRJ, apesar da possibilidade de existência do crédito alegado, por se tratar de fonte pretensamente retida e recolhida indevidamente, ou maior que o devido, o contribuinte não teria comprovado que teria assumido o ônus do encargo, ou que estaria expressamente autorizado a receber o suposto indébito pelo terceiro que sofreu a retenção, de acordo com o já falado, disposto no artigo 8º da Instrução Normativa RFB 900, de dezembro de 2008. No recurso voluntário, o recorrente alegou que o crédito pleiteado teve origem no recolhimento indevido de fonte incidente sobre rendimentos de seu cliente isento, Caixa RS Agência de Fomento. O valor do fonte corresponderia ao IRR fonte sobre o valor resgatado de R$ 5.160.000, com aplicação de alíquota de 17,5%, resultando no recolhimento de 92.000, que está errado, gente, vou corrigir depois. A DUSC realizou aplicações financeiras em nome da Agência de Fomento junto à CETIP, e que, a pedido do seu cliente, efetuou o resgate de R$ 5.160.149. A DUSC realizou aplicações financeiras em nome da Agência de Fomento, junto à CETIP, que, a pedido do seu cliente, efetuou o resgate de R$ 5.160, correspondente ao montante aplicado de R$ 4.632 e R$ 528.000 ao rendimento obtido. Continua o contribuinte afirmando que o montante resgatado de R$ 5.160 não sofreu incidência do fonte no resgate, por se tratar de pessoa jurídica isenta, mas que, por equívoco nos seus controles internos, foi lançado um montante de R$ 92.426 a título de fonte, que foi quitado com seus próprios recursos, do recorrente. Juntou o extrato da CETIP, de relatório denominado prévio dos compromissos e eventos, e um extrato de movimentação do cliente, as folhas 65. Alega que, por equívoco do seu sistema interno, ao registrar a operação, lançou um montante de 92.000 a título de fontes, que foi quitado por seus próprios recursos, assumindo dessa forma a titularidade do crédito pleiteado, uma vez que nada foi retido do seu cliente Caixa RS Agência de Fomento. Acrescenta que o próprio fisco poderia comprovar, por meio de seus sistemas internos, se a fonte pagadora assumiu ou não o encargo. O recorrente apresentou o DCTR retificadora do segundo decêndio de março de 2008, na data de 14/10/2009, na qual informa fonte apurada de R$ 74.467, com imposto de renda retido na conta, código de receita 3426, no valor de R$ 5.210.000. Aí eu coloco a tela da DCTF para comprovar. Na DECOMP final 2590, o recorrente informou que o DARF no qual estava incluído o recolhimento indevido de fonte de R$ 92.426 era no valor de R$ 5.388.288,96, como demonstrado abaixo. Considerando que o despacho decisório foi emitido em 7/10/2009, portanto, antes do recebimento da DCTF retificadora, encaminhada em 14/10/2009, o batimento eletrônico foi realizado com as informações prestadas na DCTF original, o que levou o fisco a entender que o DARF informado no PDCOMP teria sido integralmente alocado ao débito confessado na DCTF. Contudo, este colegiado tem considerado a possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após a emissão do despacho decisório, desde que o interessado comprove o erro de preenchimento com documentos hábeis e idôneos. Tal entendimento é consentâneo com a orientação do próprio fisco, dirigido às suas unidades administrativas, por meio do parecer normativo COSIT número 2. Verificamos, então, os argumentos e a documentação apresentada pelo recorrente. O recorrente alega que seu cliente seria isento da retenção do fonte. Vejamos, então, se a isenção se aplica ao seu cliente. A isenção é sempre decorrente de lei, na qual devem ser especificadas as condições e os requisitos exigidos para sua concessão, os tributos aos quais se aplica e o prazo de sua duração, de acordo com o artigo 176 do CTN. O Código de Recolhimento do Tributo é o 3426, que corresponde ao fonte incidente sobre aplicações financeiras de renda fixa, conforme informado pelo próprio interessado na DCTF. Portanto, vejamos o que diz a legislação de regência na matéria no Decreto 3.000, o RIR, vigente à época. O artigo 729. Está sujeito ao imposto, a alíquota vigente de 20% ao rendimento produzido a partir de 1º de janeiro de 1998, por aplicação financeira de renda fixa auferido por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imune ou isenta. Os rendimentos auferidos nas operações de renda fixa sujeitam-se à incidência de um fonte,
E no caso de pessoa jurídica isenta, a tributação é definitiva, nos termos dos artigos 770 e 773 do RIR. O decreto 3.000 também elenca os casos específicos de dispensa da retenção do imposto de renda na fonte, que no caso de aplicações de renda fixa, aplica-se tão somente nos casos em que a titularidade do ativo financeiro é de instituição financeira, sociedade de seguro, de previdência e de capitalização, sociedade corretora de títulos, valores imobiliários e câmbio, sociedade distribuidora de títulos, valores imobiliários ou sociedade de arrendamento mercantil, conforme se verifica no artigo 774 do RIR. O recorrente informa que seu cliente é a Caixa RS e Agência de Fomento. No site do Bandesul, consta que se trata de uma agência de fomento do Estado do Rio Grande do Sul. As agências de fomento são instituições financeiras autorizadas a funcionar com supervisão do Banco Central do Brasil. Portanto, por tratar-se de instituição financeira, está isenta da retenção de fonte sobre aplicações financeiras. Em relação à documentação apresentada no relatório prévia dos compromissos e eventos para 17 de 3 de 2008, liquidação, juntada à folha 64, a coincidência dos valores resgatados informados pela recorrente, 528.149, e do montante aplicado, 4.632. Digo indício porque no relatório não há identificação do cliente, apenas um número grifado 01-661-0008, e não constam nos autos documentos que correlacionam o referido número à RS Caixa de Fomento. A folha 65, o recorrente junta extrato do cliente, Caixa RS e Agência de Fomento, no qual consta resgate na data 17 de 3 de 2008 de 5.067, com fonte retida de 92.426. O documento juntado indica, portanto, a retenção de imposto de renda no cliente. O recorrente não comprovou que o fonte no montante de 92.426 não foi retido do seu cliente. Pelo contrário, o documento, por ela própria, juntado aos votos, comprova a retenção. Se houve a retenção, o recorrente deveria ter juntado comprovação de que a retenção indevida foi estornada ao seu cliente e que estaria expressamente autorizado pelo mesmo a requerer a restituição do fonte indevidamente recolhido nos termos do artigo 166 do CTN. Mas não constam dos autos autorização ou declaração expressa do cliente autorizando a restituição à recorrente do valor recolhido indevidamente. A recorrente também poderia comprovar que o pagamento dos rendimentos ao cliente foi feito sem incidência do IR-fonte, mas também isso não foi feito. O recorrente apenas alega que a comprovação da não incidência do fonte poderia ser feita pelo próprio fisco, consultando os seus sistemas internos, mas a comprovação de que não teria havido a retenção do fonte sobre o rendimento de aplicações financeiras auferidos pelo seu cliente também estaria disponível ao próprio interessado, apresentando-se a DIF por ele elaborado. Ora, a obrigatoriedade de apresentação das provas pelo interessado para a constituição de direito está rimada no Código de Processo Civil em seu artigo 373. Além disso, o recorrente não apresenta documentos para comprovar que o imposto de renda na fonte no valor de 92.426, relativo ao suposto IRR indevidamente recolhido, estaria incluído no DARF de IR-fonte no montante de 5.388. Assim, considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos tributários com crédito líquido e certo de interessados frente à Fazenda Pública, e que a recorrente não apresentou documentos capazes de comprovar que o fonte indevidamente retudo do seu cliente, Caixa, RS, Agência de Fomento, foi a ele estornado, eu teria sido por ele expressamente autorizado a requerer a repetição do indevido, e ainda que a recorrente não comprovou que o valor indevidamente retido estava incluído no DARF informado na DECOMP, há que se manter o acordo recorrido. Por todo acima exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Obrigado, Wilson. Vamos às provas de novo. Hoje a gente está mergulhando nas provas. Colegas, a palavra é aberta aí para os debates. Eu fui olhar, Wilson, eu achei bem coerente as colocações, mas aí me veio a preocupação, né? Bom, se há uma coerência de dados, de valores, há um potencial direito creditório aqui levantado, digamos assim. Aí eu fui na decisão da DRJ, ela vai também muito na sua linha, o contribuinte teria que ter apresentado documentação relativa ao cumprimento do artigo 66. Né? Então, assim, o que me incomoda aqui também, de novo, é que o contribuinte ele não traz um conjunto probatório solicitado, inclusive,
de forma prévia pela DRJ, porque na hora que eu fui ver seu voto, eu super entendi, mas também me ficou, né, um desconforto. Poxa, mas o contribuinte muito provavelmente tem esse direito. O grande ponto é que ele, inclusive, ele demonstrou, você fez essa concatenação da legislação, né, bem adequada, mostrando que, de fato, estaria isento, mas aí você vê o extrato, de fato, ele recolheu, ou seja, se houve um estorno decorrente dessa isenção, ele também não mostra. E ainda assim, não mostra o requisito 166, que eu acho que a gente não consegue afastar aqui em concreto, né? Uma vez que a gente está diante de potencial isenção, da qual ele faz o recolhimento indevido, e aí ele não demonstra o estorno, né, dessa condição, fica difícil, né? E aí eu fui ver na DRJ, a DRJ é muito categórica na necessidade do contribuinte comprovar os requisitos, né, do 166, e ele realmente não traz. Então, era mais essa minha colocação de antemão aí, que eu logo de cara fiz esse cotejo também. Obrigado, Gisele. Wilson, pediu a palavra? O que ela alega, né, é que ela teria, o cliente dela, a Caixa RS de Fomento, teria feito o resgate sem a retenção. Só que o documento que ela apresenta justamente tem a retenção em fonte. Ela poderia ter justificado, né? Ela poderia ter justificado que, assim, olha, o recolhimento, um extrato, né, alguma coisa que ela repassou para esse cliente dela, foi no valor isento, descontado, né, sem o desconto dessa fonte. Mas ela não apresenta isso, e estava às mãos dela fazer isso. Ainda o estorno, né, disso. Se ela recolher devidamente, o cliente vai lá e pede o estorno, aí ela estorna e a gente também não enxerga isso, né? Então, mas justamente... Desculpa, justamente o documento que ela fala que está comprovado que não houve a retenção, está mostrando lá que tem a retenção, então não fica claro isso. Né? É que eu tive um caso que ele fez a retenção indevida, mas depois mostra o estorno para o próprio cliente, e aí fica fácil, a gente vê que ele estornou, e aí até daria para encarar que ele teria cumprido um 166, na medida que ele mandou, reteve indevidamente, estornou para o próprio cliente. Aí daria para tentar fazer essa conexão, mas aqui como eu não tenho, entendeu, Wilson, o que eu estava pensando? Porque se eu tivesse a devolução, aí mostrava que, no fundo, quem suportou o ônus do tributo acabou sendo o próprio contribuinte aqui, e não a empresa prestadora. Então, na verdade, né, a recebedora, digamos assim. Em tese, porque como é fonte, ele vai utilizar isso na apuração do imposto de renda. Perfeito. Só em tese para a gente ter um indício mais confortável do 166, sabe, Nilson? Daria para encarar como a gente encarou nos outros, mas aqui realmente eu não consigo enxergar. Ok, colegas. Podemos votar? Em votação, Efigênia. Eu acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. O relator. Adelino? O relator também. E me surpreende muito esse caso. Muito mesmo. Inadmissível uma instituição financeira do porte que fazer um recurso voluntário, quer dizer, o seu procurador, né? Fazer um recurso voluntário dessa forma. Também acompanho o relator, também acho que o fato de não existir essas evidências, né, conhecendo o contribuinte e vendo que não é um cliente importante do contribuinte. Então, assim, fica realmente a ausência dessa prova, que é uma prova fácil de ser produzida, extratos, né, de apuração do rendimento financeiro, extratos de transferências bancárias, é algo trivial na atividade da instituição financeira. Então, assim, fica realmente de se admirar. Eu acompanho o relator. Então, colegas, o item 48 da pauta tem o seguinte julgamento, do 48 resultado: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Os próximos itens da pauta, do 49
aos 56 também foram retirados de pauta a pedido da parte. Então, vamos ao julgamento do item 57, também da empresa Itaú, Unibanco PCA, que também será relatado pelo conselheiro Wilson. Presidente, você vai fazer algum intervalo agora às 11 horas, não? Seria bom, né, Fred? Chegou o nosso tempo, né? Tá, ok, obrigado. Vamos tirar agora até o almoço, enfim. Julga outros. Se não fosse pedir isso, eu ia pedir logo após, porque depois eu entro na minha saga e aí... É a saga de jeito. Se não fosse o intervalo agora, no próximo eu iria pedir, porque eu aí, comigo até... Eu vou ter que entrar o resto do dia. O dia certo. Obrigado por lembrar, Fred. Então, colegas, vamos dar um intervalo. Vou pedir para a Amanda interromper a gravação para o intervalo da sessão.